isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Glória a Deus. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia para sempre. O Senhor, eterna é a sua misericórdia. E o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. E o Senhor, bom e eterna é a sua misericórdia. É eterna. Amém? Glória a Deus. A misericórdia de Deus é sem fim. Por isso que nós podemos confiar nele a nossa vida, porque ele é um Deus de misericórdia e de bondade. Então hoje nós vamos ver assim, gente, mais uma vez, a importância que é nós conhecermos a palavra de Deus, a Bíblia. Crente não lê Bíblia. Vocês sabiam? Prazer. Não lê. Lê um dia, né, porque foi assim, uma força de Deus muito grande, leu um dia só, mas só um diazinho, depois largou e encostou lá. Aí, às vezes, até esquece de trazer na igreja. Porque não está precisando de Bíblia. Para quê? Para que eu vou abrir nessa página aqui, que eu já sei? Não, nem vou trazer, não vou não. Porque quando falar lá, eu sei o que ele está falando. Não é assim, gente? Existe, é verdade. Isso está assim, ó, direto. Então, isso quer dizer que a pessoa está longe da palavra de Deus. Não tem comunhão com ela. Não vê importância na palavra. Porque a palavra é Jesus. Não tem como eu encontrar com Jesus se não for com a palavra. É ela que derrota o diabo. É ela que acaba com os problemas. É ela que traz a paz. É ela que traz segurança. É a palavra de Deus. Nós precisamos desesperadamente da palavra de Deus. Tá? Então, crente, são todos vocês que estão aqui, né? Pelo que me consta. Nós somos crentes e nós temos que ler Bíblia. Temos que ler Bíblia, assim como você foi para a escola para aprender a ler e escrever, porque senão hoje você era um analfabeto, não dava para fazer muita coisa, quem é analfabeto. Assim nós cristãos precisamos ler Bíblia para nós andarmos com Deus. Não dá só para você louvar lá um pouquinho, orar 3 minutos em línguas e falar uns versículos que você conhece da Bíblia. Isso não é andar com Deus. Estão me acompanhando? Tem que ler porque ela quebra fortalezas na mente e no coração. Ela quebra orgulho. Sabe, é importantíssimo isso. Não dá para ficar sem a palavra de Deus. Tá? Nós não vamos fazer chamada aqui quem está lendo, quem não está. O Espírito Santo sabe, é por isso que ele está falando isso. É constante esse alerta de Deus para nós. Precisa ler Bíblia. Precisa ler Bíblia. Precisa ler. Direto você precisa ler. Todos os dias você tem que estar em comunhão com a palavra. Senão o diabo age na tua mente, nos teus pensamentos. E em vez de você ter o pensamento de Deus, você tem o pensamento do diabo. Você quer isso? Claro que não, né? Você veio aqui na igreja porque você quer Jesus. Você aceitou Jesus porque você não quer andar com o diabo. Mas é possível, sim, aceitar Jesus e andar com o diabo. Se eu não penso o que Deus pensa, eu estou pensando o quê? Não existe meio termo. Então, nós precisamos nos alertar a isso. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 10, versículo 10. Esse versículo aqui é muito ensinado, falado nas igrejas, os pregadores pregam sobre isso, mas numa conotação superficial aparente. Quer ver? Vamos ler aqui? Para eu continuar falando. Versículo 10 de João 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ponto final. O ladrão é o diabo que ele está falando. Então, as pessoas superficialmente falam desta palavra de Jesus aqui, que o ladrão, o diabo, ele vem assim para roubar meus bens materiais, que esse é o objetivo dele, e me matar fisicamente. Gente, o diabo vai muito além disso. O diabo, sabe, ele matar, tudo bem, mas não é esse o alvo dele, simplesmente matar uma pessoa.
Ele quer matar a palavra de Deus dentro do cristão. É isso que Jesus está falando. Porque tudo que Jesus falou é no sentido espiritual. Tudo que Deus fala tem a ver com a nossa vida espiritual. Com a nossa ida eterna para o céu. E com os frutos que nós vamos dar aqui. Estão me acompanhando? Então, não é tudo que Deus fala aqui. Tem a primeira camada, mas tem a camada lá embaixo. Tá? Aparentemente, você lendo isso daqui, porque ele está falando com um fariseu que não está aceitando a verdade, que é ele, a palavra que está sendo trazida do Pai diretamente. Ele é a palavra em pessoa, mostrando, falando tudo que é agora, a doutrina, a correção, a vida que vai mudar agora. Agora vai haver vida em Deus. Ele está falando, é esse o assunto aqui. Ele está falando de mercenário. Quem são os mercenários? Eles, a liderança da igreja daquela época que não aceitou de hipótese alguma a liderança de Deus na vida deles. Eles andavam só numa forma. Então eles não tinham fé, coisa nenhuma. Então Jesus está falando isso para eles. Quer dizer que Jesus está indo muito além de ser só roubar as coisas materiais e matar fisicamente. Ele está falando da vida espiritual. Né? Porque lá em Marcos ele explica, ele fala que quando a palavra é semeada, Satanás vem imediatamente roubar a palavra. Então o diabo está atrás da palavra de Deus. Então por isso que um dos golpes dele de engano é fazer com que o crente não leia a Bíblia. Você não precisa nem de calmante para dormir. Se você começar a ler a Bíblia, meu amigo, você dorme na hora. Isso é uma ação do diabo. Então eu preciso ficar mais forte que ele para eu ler e não dormir. Vocês estão me acompanhando? Então o Espírito Santo vai me ajudar. Eu preciso orar em línguas, o Espírito Santo vai me ajudar. Então, para ele, se a gente analisar um pouco, lá nós não vamos agora estudar isso daí. Eu já trouxe esse estudo uma vez, faz muitos anos aqui. Isaías 14 e Ezequiel 28, Deus fala lá justamente da queda de Satanás, e ele traz assim um entendimento nesses 2 capítulos sobre o que realmente Lúcifer era e o que ele se tornou. Então ele fala que ele era assim de grande sabedoria, de uma beleza extrema, e assim ele coloca uns adjetivos maravilhosos para Lúcifer, que era o querubim do adoração, do lado de Deus. Imagina, todo o esplendor de Deus, a glória refletia nele, você só imagina isso. Mas, com essa sabedoria toda, com essa beleza, etc., tudo, ele se corrompeu, Deus diz. Isso é o entendimento que Deus está passando do que realmente era o coração de Lúcifer. Ele se corrompeu na sabedoria. Ele não perdeu a sabedoria, ele se corrompeu. Corromper vem da corrupção. Fez coisa errada. E isso por quê? Porque ele deixou o orgulho ir além de tudo. Ele já se achou Deus, vou sentar nas alturas, eu que vou reinar, está tudo escrito lá. Né? Se chamou de Deus e do Altíssimo, ele se chamou do mais alto. Então isso é um orgulho. Então nós precisamos observar que esse mal de Satanás, ele vem para colocar em nós, quando nós não aceitamos a palavra de Deus. Então, pondo isso no contexto, lembrando disso, nós vamos seguir, tá? Porque o que ele vem roubar? Nós precisamos tomar muito cuidado se nós não estamos andando num orgulho, porque quando eu não aceito o que Deus diz, é o orgulho de Satanás, de Lúcifer, que não aceitou o que Deus disse. A Bíblia diz que eles, os diabos, os demônios, eles creem, tá certo? Mas eles creem só que Deus existe, não na verdade, na palavra de Deus. Então nós, por isso que Paulo fala muito de fortaleza, doutrina errada, é toda uma operação de Satanás na mente do cristão, dentro da igreja. Então nós precisamos tomar muito cuidado com este ataque do diabo nas nossas vidas, quando ele quer roubar a palavra de Deus. Se eu não leio a Bíblia, eu nem sei que ele está roubando o que de mim. Estão me acompanhando? Eu nem sei o que ele está fazendo, pois eu não leio a palavra de Deus para eu
saber se ele está agindo no meu pensamento ou não. Se ele está agindo na minha conduta ou não. Porque cada pessoa que lê a palavra de Deus com constância, ela começa, claro que o Espírito Santo é fiel, ele vai falar a palavra de Deus para você. Ele vai colocar as claras para você. Existe, que nem o Kenneth fala, existe dentro de nós igual um farol de trânsito. O vermelho, o amarelo e o verde. Tipo a ranha, se não é, de Deus. Vocês estão me acompanhando? Então, quem não tem esta liderança, não está lendo Bíblia. É perigoso ou não? Então vamos ver 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. É sério, é muito fácil ser enganado pelo diabo, gente. É muito fácil. Então, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, Deus está alertando. Gente, isso aqui é um alerta de Deus para nós. Atenção um pouco. Sabe esses esquemas de segurança? Eles não usam cores para, tipo, chamar a atenção da pessoa para tomar cuidado com relação à segurança. Eles usam laranja, amarelo, aquele verde fluorescente, não é assim? Cores vivas para chamar a atenção, tipo assim, é uma advertência, cuidado, por segurança. Esta palavra que nós estamos vendo aqui hoje, é isso que Deus está fazendo conosco. Como se fosse este sinal de advertência, de cuidado, chamar atenção. Presta atenção, Deus faz isso conosco. Porque Deus nos avisa com antecedência o que o diabo está fazendo. Se eu leio Bíblia, oro em línguas, ele avisa com antecedência. Com clareza, ele não deixa ninguém cair no buraco. Ele não deixa que o laço pegue. Olha só como esse Deus é misericordioso. Por isso que nós dizemos que ele é bom e a sua misericórdia é eterna. Realmente ele é. Porque ele vem nos avisar o que Satanás está fazendo. Que ele já preparou um terreno minado ali para eu pisar. Então ele adverte. Ele vem com conselhos. Ele começa a dar sinais para nós. Para que a gente se alerte. E a gente vá em oração buscar a palavra. Para nós ficarmos nela, para não cair no lugar, no terreno que está minado. Estão me acompanhando? Então é isso que Deus está falando conosco hoje. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando. Ele falou você? Não, alguém. Quem deixar. Quem deixar. Ele não está falando que é você especificamente. Existem pessoas que são devoráveis. Tem outras que não. Por quê? Porque as que estão enfincadas na palavra de Deus não estão vulneráveis. Esse aí, ele pode rugir, ele não pega. Mas o que está descuidado, esse é presa para o devorador, para o leão. Quem não está enfincado na verdade, na palavra. E nós já dissemos que verdade é absoluta para aquele que anda e pratica. Não é para aquele que vem pregar aqui e não pratica nunca. Está falando a Bíblia, mas não é a verdade. A verdade é quando você vive na íntegra. Aí você anda na verdade e o diabo não tem como te pegar. Você não acha isso o máximo? Presta atenção. É muito o máximo isso. A Bíblia, a palavra de Deus. Senta lá e vai ler de sobremesa um livro. Um mês essa, 1 Pedro, um mês 2 Pedro. Depois do almoço, vai ler. Senão não vai ter cafezinho, não vai ter sobremesa, não vai ter nada, nem cochilo. Estão me acompanhando? Você precisa ler Bíblia para você saber se o seu pensamento é de Deus ou do diabo. Se o que você está fazendo, o que você gosta, onde você anda é de Deus ou do diabo. Deus dá alertas para você. Você não está nem tomando conhecimento? Você não está fazendo nada. Nada. Deus chama atenção, fala, você não faz nada. Amanhã você é a mesma pessoa. Levanta com os mesmos compromissos. Você tem que mudar os compromissos da sua vida urgentemente.
Porque ele está alertando aqui, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele vai devorar, ele vai pegar, ele vai arrancar pedaços. Ele começa assim, se não estiver na palavra de Deus. Então ele diz assim, olha, resisti-lhes firmes na fé. Porque, gente, a fé é quando eu aceito o que Deus diz e ando nela. Tá ok? Vou repetir. A fé é quando eu aceito o que Deus diz e eu ando nela. Porque os demônios creem que Deus existe e não andam na verdade e não creem. Por isso que ele saiu de lá. Estão me acompanhando? Então, Deus mostrou muito claro, ele deu esse exemplo. É legal, porque Deus dá exemplos muitos para nós aqui, com nossa vidinha, de como o diabo age, de como são os princípios do reino de Deus. Ele usa aqui as coisas nossas, corriqueiras, para nos ensinar. Ele acabou de falar, olha, não é perigoso um leão te rodeando? Pensa, olha, ele usou um exemplo muito prático, fácil de entender. O diabo é isso, Jesus está falando, o diabo é isso. Ele é igualzinho a um leão, com muita fome, com muita ira, rugindo, procurando quem que ele vai pegar aqui. Mas olha, se você ficar firme na sua fé, ele não vai pegar você. Por isso que ele disse alguém. Alguém que não está firme na fé é esse que ele vai devorar. Ele vai acabar, fazer coisas ruins, difíceis. Então vejamos. Podemos dar um exemplo assim. Nós estamos fechados aqui, temos janelas aqui nessa sala. E se começar a chover muito forte com vento, nós estamos protegidos, ninguém vai ficar molhado, tá certo? Porque as janelas nos protegem. Nós estamos bem aqui. Mas se nós decidirmos arrancar as janelas da parede, deixar tudo aberto, buracão, vai a chuva, nós demos oportunidade para a água entrar e nos molhar. Não foi? Nós tiramos a janela. Ah, é isso que Deus está falando. Se eu estiver firme na palavra de Deus, não tem como ele entrar em mim. Não tem como ele agir na minha vida e fazer as coisas darem errado na minha vida. Vocês estão me acompanhando? Mas, se eu tirar as janelas, a guarda, a vigilância, a palavra de Deus, então ele entra. Eu dou chances para ele. Me acompanham nisso? Tá? Então precisamos pensar bem na condição de Lúcifer, o orgulhoso que não aceitou o que Deus é. Foi expulso do céu. Tá certo? Ele se corrompeu. Então nós precisamos tomar muito cuidado para que nós não nos corrompamos com os pensamentos, porque é lá que o diabo vai minando, colocando pensamentos que não são da palavra de Deus. Mas veja, ele pode pegar a palavra e enganar, porque é isso que ele faz. Ele enganou Eva. Não, mas não é tão assim. Tudo bem, Deus falou, mas você vai ser mais, vai ser melhor. Ele tem essas falas. Ele é o mesmo. Então ele vai minando o seu pensamento, porque ele sabe a fraqueza de cada pessoa. Ele não lê pensamento. O diabo não lê pensamento. Você pode pensar à vontade. Ele não lê. Ele pode trazer pensamentos para você. Mas ele não sabe o que isso está acontecendo até que você mostre para ele, com a sua reação, o que você está achando daquilo. É assim que ele age, é assim que ele ataca. Vocês estão acompanhando? Então eu não posso dar chance para ele mostrar com as minhas reações. Por isso que se eu não tenho a palavra de Deus, eu mostro para ele que eu estou fora. Então é isso aí, ó. Isso daí já está no laço. Esse peixe está no anzol. Porque já mostrou com as atitudes que não está andando na palavra de Deus. Vocês sabem que tem estudos, que as pessoas estudam tudo, né? Mas assim, reações, comportamentos dos humanos, das pessoas. Por exemplo, quando elas contam mentira. Quando a pessoa está contando uma super mentira. Então, eles analisam. Já viram bem, assim, estudaram especificamente uma pessoa, depois outra. Então, a pessoa, quando ela está mentindo, ela tem uns trejeitos. Só quem estudou o comportamento dela é que sabe. Então, já sabe que está contando mentira. Porque ou ergue a sobrancelha quando está falando, ou mexe a orelha. Sei lá. Mas é verdade. É verdade por estudos feitos. É engraçado, mas é verdade. Quando a pessoa está contando mentira, uma baita mentira, ela coça a cabeça. Sabe, já conhece coçaio, faz alguma coisa.
Então aquilo, porque estudou, a pessoa estudou o comportamento daquela, e daquela, e daquela, e daquela. Então, quando conta mentira, já contou mentira, porque fez assim com a sobrancelha. Já sabe, é mentira. Então, o diabo nos observa assim, com a nossa vida. Isso é um super exemplo. Tá? Cada atitude sua, o diabo sabe aonde você está espiritualmente. O que você está fazendo na vida? Então, ele pode acabar com a tua vida. Ele pode te enrolar, te enganar, porque você não tem a palavra de Deus dentro de você. Então, não está tão bacana assim, tá certo? Então, nós precisamos tomar muito cuidado, tipo assim, só ser crente e pegar a biblinha lá no sábado e vir para a igreja. Toma muito cuidado, porque se for possível, Deus vai te abençoar. Se ele vir uma condição de fé em você, ele até vai te abençoar. Você precisa trocar muito seu carro. Está caindo os pedaços. Você precisa, ele vai te dar. Por outro lado, o ímpio está trocando o carro a cada 2 minutos. Isso não quer dizer que também é bênção. Você trabalhou, a grana veio e você trocou. Tudo agora é bênção, nem sempre. Precisa observar se o que eu estou fazendo é realmente uma liderança do Espírito Santo. É de Deus, porque o ímpio é competente, ele trabalha e ganha. E também ele dá nó nos outros e ganha. Não é não? Então não é esse padrão que nós temos que seguir. Nós temos que seguir a palavra de Deus para saber se o que eu estou fazendo é de Deus ou é do diabo. Será que é mesmo de Deus o que eu estou fazendo? Você não se pergunta nunca isso, você não tem essa preocupação. O Espírito Santo não quer falar um pouquinho com você de que existem coisas que precisam ser tiradas na sua vida e que precisa colocar a verdade aí dentro? Estão me acompanhando? Porque, queridos, testemunho não é tudo. Tudo no sentido, vê se vocês me entendam, sentido de que você está andando na verdade. Vocês se lembram, Deus me chamou a atenção eu orando. Vocês se lembram aqueles 10 leprosos que Jesus ia passando? Ele, antes de entrar na cidade, ele ia passando e curou 10 leprosos. E eles saíram correndo. Ai, obrigada, Jesus. Foram tudo para onde? Para a cidade. Se enfiar no mundo. Vida. Ai, que delícia voltar à minha vida. A minha vida, que vida? Do mundo, né? Que bom, posso para lá. Mas 2 no meio do caminho. Meu Deus, ele é Deus, não? Voltaram, se ajoelharam, se dobraram, se renderam a Jesus. Esses receberam a salvação. Eles adoraram a Deus. Esses foram seguir o Senhor. Se tornaram discípulos. Mas os outros, 8, ele falou assim, mas cadê os outros? Aí ele falou assim, foi embora, se enfiaram lá para a cidade. Eles têm testemunho ou não? Tem. Pô, mas vocês não estavam lá tudo arrebentado já? Sem boca, sem braço, tudo lá, doente. Mas aí quem curou? Jesus, maravilha, mas eles não estão com nada. Vocês estão me acompanhando? Então, testemunho não quer dizer que você está andando com Deus. Deus me falou isso. Ele me mostrou na palavra. Testemunho é se eu ando na verdade. Esse é o testemunho. Para andar com Deus. Para estar firme com Ele, para não ser esta presa para o diabo aqui. Para ele me pegar. É sério ou não? Bom, porque se eu não sei disso, né, minha gente? Vamos encher de atividade a igreja, cada um faz o que quer. E tchau, quando acabar, beleza. E nós somos os mesmos ímpios que estão na rua. Então vamos ver agora 2 Coríntios. Então vamos ver aqui um exemplo de como que o diabo ataca e por quê. Capítulo 12. Estão me acompanhando, queridos? É importantíssimo ler a Bíblia. Sabe, então, com isso as pessoas, nós vamos observar aqui que as pessoas não sabem nada da Bíblia justamente porque elas não leem. Porque você que nasceu de novo é batizado com o Espírito Santo, se você começar a ler repetidas vezes, aquilo vai se abrindo assim, vai igual aquelas lâmpadas que você vai aumentando, né, a potência dela para ficar mais clara. Você vai começar a entender, nossa, olha aqui, você entendeu, é para você. Isso aí para o meu vizinho vai ser ótimo, eu até preciso ir lá falar com ele, não, é para você. Deus está falando para você isso. Certo? Né? Porque a gente adora. Não, isso aqui, ó, para quê? Para quê? Não, é para mim. Eu que estou lendo. Tá ok? Então, veja. 2 Coríntios, capítulo 12. Aqui, Paulo falando. Se é necessário que me glorie, versículo 1. Ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu.
Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Bom, acontece aqui nesses primeiros versículos, até o 6, ele está falando desse lugar, esse arrebatamento que ele teve, que é um lugar maravilhoso em Deus, que é a glória de Deus, é o poder de Deus. É maravilhoso, é difícil até de descrever. Ele chama esse lugar de paraíso, que é um lugar magnífico. E aqui nesse lugar, ele recebeu, que tem uma continuação aqui, ele recebeu revelações de Deus. Nós recebemos revelações de Deus quando nós estamos com Ele, lendo Bíblia, orando em línguas. Essas revelações são para nos ensinar. São revelações do Evangelho, de Deus, para que haja crescimento espiritual para nós e para que nós possamos ajudar os outros, passar o Evangelho para as outras pessoas. Porque eu não posso passar o Evangelho para outra pessoa se eu não tenho entendimento. Ou eu passo um evangelho errado, inventado, que é um absurdo, é um perigo. Nós vamos ver isso agora. Então, atenção ao versículo 7. Olha, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, lembra? Ele foi nesse lugar, ele se encheu de revelação. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Deus. Ah, não. Mas não está cheio de gente pregando aí que esse espinho na carne em Paulo foi Deus que mandou? Tem cheio de doutrina aí que ensina que Deus que mandou isso para ele, porque se Deus permite, ele mandou, né não? Tá certo? Que Deus mandou isso para ele, porque ele estava muito vaidoso, prepotente, soberbo, então Deus, olha, mandou isso, mas nem vou te curar, fica aí doentinho, porque não merece. Tem desse ensino, sabia disso? O pior é que tem. O que fazer com uma pessoa no altar que ensina isso? E as pessoas fecham a Bíblia, vão embora para casa, acreditam e passam para os outros ainda. E vão viver esta doutrina errada, sem bênçãos e sem provisão de Deus, que é isso que o diabo quer. Está lembrado o começo da nossa pregação? Que ele vem para roubar, matar e destruir. A palavra de Deus dentro de você é a verdade. Tá certo? Porque se você não conhece a verdade, você não fica livre. Você não é liberto. Está lá escrito em João 8. Se você não conhece a verdade, você não está liberto. Você não fica livre. Tá? E vem cá, o diabo não está com essa bola toda que ele pode sair matando quem ele quer, do jeito que ele quer, a hora que ele quer, de jeito nenhum. Ele não está com essa liberdade assim. Ele não está. Não, de jeito nenhum. Do jeito que eles pregam. Está aqui Deus mostrando para nós os cuidados que nós temos que ter. Porque ele promete proteção. Ele promete guarda, ele não mente. Mas se não acontece, a falha não é dele, porque Deus não falha. A falha é nossa, que deixamos ser presa para o inimigo, para o leão. Estão me acompanhando? Então, vem cá. Tem uma coisa que o diabo não suporta, sabe? Não é o seu cachorro, o seu carro, sei lá o quê. Não é isso, que ele não está nem ligando se você tem cachorro, carro e o que é. Emprego, sei lá. Ele não quer que você ande na verdade. Vai além disso. Isso é coisa medíocre, isso. A palavra de Deus, a verdade é que ele não tolera, ele não suporta. Ele não quer que você tenha revelações. De jeito nenhum ele não quer. Por isso que está essa bagunça toda no corpo de Cristo. E é o ataque dele tão forte que ele não deixa as pessoas orarem. Porque as pessoas nem sabem que estão sendo atacadas pelo diabo. Não tem a mínima noção que é ataque do diabo não conseguir orar. E não fazer nada, não se mexer. Não buscar a graça de Deus para orar. É isso aí. Então, Paulo está mostrando aqui que as revelações da palavra de Deus é uma ameaça assim poderosa para destruir o Satanás. Acaba com ele. Então, o Satanás aqui, ó,
Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Tudo bem, ninguém deve se exaltar por ter revelação da palavra de Deus. O diabo achou que ele estava querendo se exaltar ensinando as igrejas. Na verdade, a gente já estudou isso. E se nós formos ler todas as cartas de Paulo, a gente vê, assim, ele respondendo aos questionamentos da igreja toda que se tornou contra ele, porque ele recebeu as revelações e foi ensinar a verdade. Então veja o que é fortaleza na mente das pessoas. Quando você vai ensinar a verdade, todo mundo fica bravo e nervoso. Como que você pode falar para uma pessoa que ela não está na palavra de Deus, ela não aceita, ou aceita? Não. Mas bem eu. Como eu? Isso chama-se fortaleza. Estão me acompanhando? E por que a pessoa tem fortaleza? Ela não está lendo Bíblia. De jeito nenhum. Como que a pessoa aceita uma doutrina dessa e leva uma vida com esta doutrina errada que eles estão ensinando, de que Deus não quis curar? Paulo. Deus não quis curar. Que Deus que mandou esse mensageiro de Satanás para ele. Deus não fica mandando o diabo atacar os outros. Onde já se viu, gente? Quem não lê Bíblia acredita. Porque nós vamos continuar lendo e vamos ver com clareza como que não tem nada a ver essa doutrina e como é fácil de entender. O que basta? Ler a Bíblia. É o que vocês não estão fazendo. Você não sabe nada da doutrina. Nada. Não sabe falar nada. Não sabe repetir nada. Porque você não está lendo a Bíblia. Não vem me falar que está, porque não está. Não está. Vamos acompanhar como é fácil saber. Olha aqui, versículo 8. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Era horrível esse ataque. O ataque não era fácil, porque quando o diabo vem atacar não é fácil. E ele pedia, não sei se foi 3 dias. Não sei como foi isso. Mas ele pediu para o Senhor, por 3 vezes, pode ser 3 dias, não sei como. Senhor, eu não dá. O que é isso? Por quê? Aí, no 9. Então, Jesus disse, a minha graça te basta, Paulo. Mas ele não entendeu. As pessoas pensam que graça é assim. Deus se agraciou de você, tipo, assim, você é lindo, bonequinho. Dodói do papai. E ele te deu presentes. Te abençoou, te curou. Não é nada disso. A graça de Deus é o poder dele. Isso é graça de Deus. Estão me acompanhando? A graça de Deus é o poder deles. Não é porque você é bonzinho, ele olhou, nossa, eu vou dar isso para ele. Não é nada disso a graça de Deus. Então Paulo não estava entendendo. Ô Paulo, a minha graça te basta. Jesus precisou falar 3 vezes. O teu poder me basta para eu ficar livre do diabo. Então, se eu adorar a Deus, eu vou começar a receber o seu poder, vou tirar a minha atenção do foco, do ataque, vou ficar embebido em você, e você vem com a tua graça, com o teu poder, e me tira dessa enrascada. Estão me acompanhando? Então, atenção, vem cá. No 8. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que fraqueza? De não saber sair da situação. Se eu ficar doente, o médico não resolveu, isso é uma fraqueza, eu não sei sair dela. Se eu ficar falido e o banco não me der dinheiro e ninguém me der dinheiro, meus negócios não vão para frente, eu sou fraco, eu não sei sair dessa. Se eu ficar deprimido, angustiado, nenhum remédio resolve, então não sei sair dessa. Então, isso é fraqueza. Estão me acompanhando? Então, na minha fraqueza, quando eu não consigo resolver os problemas, os ataques do diabo, a graça de Deus basta, porque tem poder nela. Por isso que eu digo aqui, peça a Deus a graça para você orar. Porque o poder de Deus vem sobre você para você orar. Se o poder de Deus não vier sobre você, você não vai orar coisa nenhuma. Você não tem condição de orar, porque você está sendo atacado pelo diabo. A sua mente está à mercê do diabo e você não consegue orar. Então você tem que pedir essa graça, jejuar, erguer seu braço e falar, eu quero mesmo. Deus vai ver se é verdade. Porque se você jejuar, até você quer, né? Porque jejuar é uma delícia. Então, se você jejuar, quer dizer, eu quero. Me dá a tua graça, eu preciso orar. Então, na fraqueza, aqui, terminando o versículo 9. Para que sobre mim repouse o poder de Cristo, entende? Então, a graça
me dá força na minha fraqueza. O poder de Deus vem sobre mim. Estão me acompanhando? Não adianta você ficar orando, a tua graça me basta. Isso não é uma oração que se faça, ok? A pessoa não entendeu nada, não leu a tua graça me basta. Isso não é oração. A tua graça é o teu poder, eu preciso do teu poder. Então como é que eu vou orar para eu ter essa graça? Para eu ter esse poder? 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, não é que ele era, né, gente? Imagina, maluco, né? Eu adoro ter fraqueza, não é isso? Prazer. Quer dizer que na minha fraqueza eu busco Deus. Tipo, prazer assim, porque eu sei que Deus vai vir em meu auxílio nessa situação que não tem saída. É isso que ele está querendo dizer. Não é que ele é masoquista, pô. Eu estou aqui, né, super atacado e estou adorando. Não é isso. Eu estou tendo prazer em estar na presença de Deus para ele resolver meu problema. É isso que ele quer dizer. Então, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Esse versículo 10 tem a ver com o versículo 7. Veja só, o versículo 7 diz que Satanás mandou um mensageiro fazer o quê? Versículo 10, pode ler aí, tá? Injúrias, necessidades, perseguições, angústias, etc. Ok? O mensageiro veio fazer isso. Mas o 7, o mensageiro, veio por quê? Por causa dos versículos de 1 a 6. No lugar que ele foi, na presença de Deus, e ele teve revelação da palavra. Vocês estão me acompanhando? Que é isso que o diabo não quer na tua vida? Você está prestando atenção? Porque o teu cachorro, meu filho, as tuas terras, o teu carro, ele não está interessado, nem em você. Não é tão importante de matar você, ou sei lá. Entende isso? Importante ele é roubar a palavra de Deus de você. É te enganar. O diabo é mentiroso, ele engana. Ele é enganador. Aí é que está o perigo. Por isso que nós precisamos ler Bíblia, para nós termos a visão de Deus. Porque Deus, gente, ele pôs tudo às claras, o jeito que ele pensa, o que ele é, o que ele quer de nós, como nós éramos, como nós somos agora, deveremos ser mais e mais, e como o diabo era, como ele age, como ele vai continuar fazendo. Está tudo claro nisso na Bíblia. E por que as pessoas nem estão aí, vão levando a vida que querem? Porque não leem Bíblia. É sério ou não? Ah, mas é. Você saiu do mundo para você não ficar andando com o diabo. Agora você aceitou Jesus e anda com o diabo. É terrível. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Então vamos ler agora novamente. E vocês vão entender agora a doutrina aqui. E daí você vai pensar com você mesmo. Se eu começar a ler a Bíblia, eu vou entender a doutrina correta. Então é isso aí. Capítulo, o Espírito Santo vai te dar toda a revelação. Capítulo 12, versículo 1. Capítulo 12, versículo 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Nem sei se convém, mas eu vou falar das revelações um pouco. É isso que ele está dizendo. Vou falar que eu tive revelações dele, mas nem sei se convém. Porque tem coisa que não dá nem para falar. Não dá. Não atinge aonde as pessoas estão espiritualmente. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi algo sobrenatural que ele não sabe explicar. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei. Não, porém, de mim mesmo, salvo das minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que demais. Você está fraquinho, né? Mas vai começar a ficar cheio de poder.
cheio de poder diante do diabo. Você vai usar a autoridade do nome de Jesus sobre ele, falando a palavra, que você está tendo revelação da palavra. Você sabe como falar com ele. Não adianta você só, ó, diabo, sai daqui. Ele fica dando risada ali, ó. É agora que eu vou fazer. Deu certo, viu, gente? Turma, continua. Diabada, continua, porque deu certo, a pessoa não está entendendo nada. Mas se você mostrar para ele a palavra que você entendeu, ela vai queimando ele, vai destruindo ele. Por isso que você tem que conhecer a palavra para você orar, meu filho. Você está me entendendo? Se você não conhece a palavra, não sabe lidar com o teu inimigo. Essa é a arma. Você vai ficando muito esperto. Muito esperto. É isso que Deus quer, que você seja muito esperto. Diante do diabo, das maquinações dele, dos ataques. E ele vai falar para você, ó, é assim que ora. Fala aquilo, você tem revelação, você sabe. Ah, é isso, eu vou orar. É isso aí, acabou. Você começa a orar, o diabo... Vocês estão me acompanhando? Por isso que você tem que ler Bíblia. Puxa vida. Se você é um profissional, você estudou. Você não adquiriu isso assim, ó. Chega lá, ô moço, quero um servicinho. De que você quer, hein? Ah, é de engenheiro, construir prédio. Hã? Você estudou aonde? É, por enquanto, em nenhum lugar. Você acha que ele vai te dar algum projeto? Não. Mas se você estudou muito, você entende do negócio, você entende, você pode até explicar para os outros, ensinar outros, o cara é para você. Se você não estuda a palavra de Deus, o que você vai fazer na tua vida? O que você vai ser? Como é que você vai sair desse buraco? Como é que você vai andar nas bênçãos? Está me acompanhando? O Espírito Santo te ensina, por isso que ele veio. Para morar aqui, ele mora aqui, eu candoloco xaramalhá. O Espírito Santo vai começar a me ensinar a palavra. Ele não ensina outra coisa. Ele não vai me ensinar a abrir porta, não é esse o caso. Tá? Ele não vai me ensinar a consertar em telhado, não é esse o caso. Ele vai me ensinar a andar na palavra de Deus. Tá valendo? Que é o que todos nós precisamos. Você precisa saber conhecer o seu inimigo, saber o que ele está querendo de você. E toda vez que nós vamos tendo mais revelação e entendimento, nós estamos ameaçando o diabo. Então ele vem para cima. Ele vem para cima, porque, já foi falado aqui, ele não suporta a revelação. Mas enquanto você está burrinho na palavra, ignorante, você não está causando nada para ele. Nadinha. Nadinha. Por isso que as pessoas, comecei a orar em línguas, o diabo deitando a mão. Ele vem mesmo. Você vai começar a entender Bíblia, o Espírito Santo vai te dar uma força, vai dizer, lê Bíblia, vai ficar aquilo tão, quer saber, vou ler Bíblia, começa a ler Bíblia, já sei, começa a entender, e já começa a atacar o diabo, começa já a entrar na sua bênção, na sua herança, começa a usar a herança, tá? Tomar posse, é isso que ele não quer. Ele não quer, mas Jesus é maior que ele. Senão nós não poderíamos andar no Evangelho. Então a palavra de Deus está aqui para nos ensinar tudo isso e tudo mais que a gente precisa na caminhada. Não é para você levar essa vida assim, a vida está dura. Não sei, eu oro e não acontece. Vai contar para outro que não ora, viu? Essa piada aí você conta para quem não ora. Que funciona. Você não está fazendo. Não está fazendo. Você, em vez de você dormir 7 horas, 8, dorme 3 por noite. Daí você vai orar, estudar a palavra, você sai do buraco que você está. Compensa, porque um dia você vai começar a reinar com ele. E tem mais, você não vai levar uma vida estressada, não é para ninguém levar uma vida estressada, brigando com todo mundo e Deus ainda. Não é para você levar a sua vida de 24 horas por dia, sim. Isso quer dizer que você não está com liderança do Espírito Santo em área nenhuma. É só confusão a sua vida, você está sem palavra, você está sem o Espírito Santo, a sua vida é uma confusão. Para que você está levando essa confusão de vida se Jesus morreu na cruz? Pagou o preço para você ter o que ele é, o que ele tem. Ele nunca esteve estressado. Nunca. E nunca vai estar. Porque isso não compete a ele. E ele nos deu a vida dele. Então vamos continuar aqui. Até aqui vocês não estão entendendo? Não está facinho? Pois então, um dia eu fui ler a palavra, eu não me lembro que livro que a gente estava lendo, acho que foi Tiago. E naquele dia eu disse, nós precisamos ler Tiago aqui hoje. Aí quando acabou, muitas pessoas vieram e falaram assim, eu entendi tudo, que maravilha. No próximo culto as pessoas vieram assim, Ana Maria, você leu, eu entendi tudo. Eu fui ler em casa e não entendi nada. Bom, mas porque quando eu li, a unção foi até você. Você ainda não chegou nisso, porque você não está lendo. Você tem que continuar lendo, orando em língua, continuar lendo, orando em língua. Você vai começar a entender. Você vai começar a viver. Às vezes você nem sabe muito bem explicar aquilo, mas dentro de você tem a liderança do Espírito, que não é daquele jeito que você vive. É agora deste jeito.
Vocês estão me acompanhando? Não, não adianta, eu não posso viver lá, porque agora é que a palavra de Deus está crescendo dentro de você. Você está mudando de costumes, hábitos. Você está mudando de vida. Você está mudando de direção, porque você está sendo guiado pelo Espírito. Se você está naquela, do passado, você não está em lugar nenhum em Deus. O diabo está te enganando bonito, está te levando para te dar um trança lá na frente. É isso que ele faz. E depois não vai dizer que Deus não te abençoou. Que Deus não veio, porque o questionamento vem na hora, quando você não recebe a bênção. Na hora, cadê Deus que eu estou fazendo isso e aquilo? Você não está fazendo nada. Você não está fazendo nada. Você arrancou as janelas todas daqui e deixou a água entrar na chuva. Quem mandou arrancar a janela da parede? Quem não deixou a janela lá? Não ia entrar chuva. Porque você não fica na palavra. Você está se protegendo hoje, amanhã e eternamente. Está valendo? Você tem que mudar a sua vida. Não, agora você arrumou mais emprego. Mais serviço, você precisa ganhar mais. Você tem 3 empregos? Bom, então você nem dorme, então, o caso. Você tem que buscar Deus. Você não vai poder chegar lá na frente do Senhor Jesus e dizer na hora do vamos ver Jesus, é que eu tinha 3 empregos. Ele falou assim, aqui mandou. Olha aqui, ó, a tua vida, ó. Abre a cortina, a tua vida, ó. Então, você não andou na palavra. Eu falei, você não fez nada. Agora é a eternidade. Era para você estar aqui, ó, fazendo isso agora, ó. Estão me acompanhando, queridos? Deus está tudo aqui na Bíblia, o que nós vamos ser, o que é agora, etc. Não tem como. Então, Satanás não quer isso. Então, veja lá no versículo 8. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder vem da graça, entendeu? Você entendeu agora? As pessoas perguntam, mas o que é graça? Graça é o poder de Deus. Você saberia falar isso ou está aprendendo hoje? Se aprendeu hoje, aleluia. E se você esquecer a hora que você saiu do portão para fora, o que é graça mesmo? Misericórdia. Vai ler 80 mil vezes essa palavra, orando em línguas, para entender o que é graça. As pessoas não sabem, ninguém está ensinando. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, na minha fraqueza, eu vou ficar dando glória a Deus, para que o poder dele repouse sobre mim. É isso que está falando, está tão claro. Aleluia. Vocês estão entendendo isso? Não é isso que está escrito aí, queridos? Por favor, não concordem só porque vocês querem ser agradáveis. É ou não é? Amém. Vai ler na sua casa, ora em línguas. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Isso aqui tem tudo a ver com o versículo 7. O versículo 7 tem a ver com os versículos de 1 a 6. Então, os teólogos falam que mensageiro de Satanás é Deus que mandou. Deus que mandou. Paulo, vai baixar a crista. Teólogo fala isso. Por isso que teólogo não tem milagre. Ele não tem revelação do Espírito Santo. E é triste a pessoa chegar, ai pastor, agora sim, larguei minha igreja, agora sim estou orando em língua, entrei na faculdade, estou fazendo teologia. Vai com Deus. Vou falar o quê com uma pessoa dessa? Não vou falar nada. Já leu o livro do pastor David. É sinal que não está orando nada. Está com a cabeça, com as fortalezas, não está entendendo nadinha. Se Deus, você acha que Deus precisa mandar mensageiro de Satanás? Ele não está precisando da ajuda de Satanás. Para nada. Se ele quiser chamar a atenção de uma pessoa, ele manda o peixe engolir ele. Ninguém entendeu essa piada? O que tem a ver essa história? Jonas. Aleluia. Será que vocês não estão precisando ler Bíblia não, hein, queridinho? Acho que tem muita gente que precisa ler Bíblia. De onde ela tirou essa? Deus sabe como mexer com você. Te dá um chacoalhão aí. Ele não vai precisar mandar diabo para você, não. O diabo vem por si mesmo. Se você deixar arrancar as janelas da tua vida, não se estruturar na verdade. Vocês acompanharam o que eu disse? Está claro isso, gente? Ficou bem claro o que eu quis passar? Jesus, Espírito Santo, me ajuda. Amém. Ficou, queridos? Vocês entenderam isso? É Bíblia, é palavra, é a verdade. Você só anda na verdade se você pratica. A pessoa pode vir aqui pregar a palavra e não ser a verdade. Falou o evangelho de Lucas, João, Marcos, Mateus, falou as cartas. Não é a verdade, porque não pratica. Tá valendo? Então a verdade para ser na sua vida, você tem que viver a palavra de Deus. Senão você está à mercê do diabo. Você sai daqui e faz o que você quer lá fora. Você anda com ele. Você está arrancando as janelas da sua parede. A proteção que Deus tem para você. Ficou claro isso? Então toda a glória a Jesus.
pela palavra dele, que é a verdade. Pai, te exaltamos e te adoramos por essa noite, em nome de Jesus.